João, capítulo 4, a partir do verso 3, diz assim a palavra do Senhor. Embora Jesus mesmo não os batizasse, e sim seus discípulos. Assim, saiu da Judéia e voltou uma vez mais à Galiléia. Eu vou ler conforme está ali, que está na NVI, ok? A minha Bíblia é NVT. Versículo 4. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isso se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você teria pedido e lhe teria dado água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com o que tirar a água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, o qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Versículo 13, Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse: vá e chame o seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5 e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Os nossos antepassados adoraram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Jesus declarou: creia em mim, mulher, está próxima a hora em que vocês não adorarão ao Pai neste monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Disse a mulher: eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Feche seus olhos mais uma vez para orarmos. Senhor Jesus, Tua é a palavra, Deus. Teu é o Espírito que nos convence, abre os nossos olhos, ouvidos. Para Ti seja toda a glória. Nós pedimos que o Senhor fale conosco essa noite, cada um aqui, aquela porção do Teu pão que nós precisamos para essa noite, nos dê em nome de Jesus. Amém. Alguém aqui já sentiu sede? Mas sede de verdade. Alguém já sentiu muita sede? Eu tive algumas situações em acampamentos, atividades esportivas, caminhadas, que eu senti sede. Mas não lembro de ter tido uma sede inesquecível ou sofrido por causa da falta de água, ter passado por uma desidratação. A sensação, o sentimento de sede, ele é muito forte no início. E é um processo de alerta do nosso corpo que vai nos incomodar para que a gente tome água, ingira alimento, líquidos. Mas quando superado o sentimento, aquela sensação forte, o processo continua mesmo que você não sinta mais tanta sede se você não toma. O processo de desidratação. E ele tem consequências piores ainda. Após aquela fase inicial de boca seca, garganta seca, tontura, dor de cabeça, queda de pressão, fraqueza muscular, confusão mental, são vários níveis de desidratação, risco letal para os rins e para o coração,
causando até morte por desidratação. Nós temos acesso e muita consciência por causa da informação que nós recebemos sobre a necessidade de água. Que nós então nos cuidamos muito, andamos com garrafinha, estamos sempre tomando água para não nos desidratarmos. Mesmo que a gente não tenha sede, a gente sabe que precisa tomar água e a gente toma. Não estou com sede, mas criamos o hábito de tomar porque sabemos que nosso corpo precisa. E o texto de hoje, que é um texto muito conhecido, é sobre algo similar. Existe em nós uma necessidade, uma sede, como nós cantamos também, onde nada nesse mundo consegue nos satisfazer plenamente. E Jesus Cristo é a única fonte capaz de saciar a alma e transformar a nossa vida, nos dando uma razão eterna para viver. Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho, foi quem escreveu: fizeste-nos para ti, e o nosso coração anda inquieto, enquanto não descansar em ti. E é exatamente isso que nós encontramos em João 4. Uma mulher que vai ao poço procurando água para a sua necessidade física, mas possuía uma necessidade mais profunda. Naquele dia ela teve um encontro que a fez perceber que a sua vida podia ser diferente. E o primeiro ponto que nós podemos observar e destacar nesse texto é que Jesus vai ao encontro dos sedentos. O versículo 13 e 4 nos dizem que Jesus deixou a Judéia, a região onde ele estava operando milagres, e voltou para a Galiléia. E que no caminho era-lhe necessário passar por Samaria. A questão é que geograficamente talvez não fosse necessário. Haviam outras rotas para Jesus ir do sul, da região da Judéia, até a Galiléia, no norte daquela região da Palestina ali, de Israel. E havia pelo menos 3 rotas, uma rota mais pela costa, outra atravessando a Pérea, uma região ali do lado, e uma outra que passava pelo centro de Samaria. O caminho mais curto, mais provável, mas era o caminho mais evitado pelos judeus, devido ao conflito que havia entre judeus e samaritanos. E conflito é uma maneira leve de dizer sobre o ódio que havia dos judeus para com os samaritanos. É por isso que no versículo 9, a Bíblia diz que a mulher ficou surpresa quando Jesus falou com ela. E alguns manuscritos trazem a descrição, que na sua Bíblia pode estar entre parênteses aí, porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Esse ódio que o judeu tem pelo samaritano tem uma origem muito antiga, já ali naquela época. E eu quero dar um breve histórico para vocês entenderem por que a mulher se espanta, como o que estava acontecendo naquele momento. Mais de 700 anos antes de Cristo, 727, os assírios tomaram Israel, que era o reino do norte, e levaram o povo daquele lugar para o cativeiro. E trouxeram outros povos conquistados para ocupar aquela região ali de Israel. E aqueles povos ficavam ali, se misturaram com alguns sobreviventes, outros que escaparam e ficavam morando ali, e aquele povo se misturou. Depois de bom tempo, quando o reino do sul, o reino de Judá, também foi invadido pelos babilônios, levado para o cativeiro, depois de 70 anos libertos, e aí Esdras veio primeiro para reconstruir o templo dos judeus. Os habitantes da região ali de Samaria, que eram esses antigos hebreus misturados já agora com outros povos, quiseram ajudar na reconstrução do templo. E os judeus disseram: não, vocês são um povo misturado, não respeitaram a nossa linhagem, não vão ajudar na reconstrução. E eles viraram inimigos. Até depois atrapalharam a reconstrução dos muros com Neemias. Então eles fizeram uma confusão de povo e de religião, misturaram ali. E era justamente isso que os povos dominadores faziam. Misturavam os povos dominados para enfraquecer a cultura, a tradição, a religião, as lideranças, e aí eles ficavam mais facilmente dominados. Então a aversão pelos samaritanos era tanta dos judeus, que dizem que os judeus, tem alguns judeus que oravam agradecendo todos os dias por não terem nascido samaritanos. Obrigado, Deus, pelo pão de hoje, porque eu não nasci um samaritano. Os samaritanos ali, então, vocês vão fazer o templo de vocês, então nós vamos fazer um templo para nós. E construíram um templo no Monte Gerizim. E é por isso que há essa confusão, que a mulher pergunta depois. Enfim, Jesus quer passar por esse lugar, por Samaria, onde moram os samaritanos, odiados pelos judeus. Ele tinha objetivos. A agenda
é de Jesus. Jesus tem uma agenda celestial, a qual nós não conseguimos contemplar. E esse é o primeiro motivo pelo qual a mulher se surpreende. Além disso, um homem judeu não falaria com qualquer mulher estrangeira em público. E mais, alguns estudiosos bíblicos chamam a atenção para o fato dessa mulher foi buscar água ao meio-dia, que não é um horário comum onde as mulheres costumavam buscar água. Um horário, elas iam normalmente mais cedo, quando não estava muito quente. Mas essa mulher vai num horário onde ela não seria ainda mais marginalizada, hostilizada, humilhada. Porque talvez todos naquela cidade sabiam do seu contexto familiar, social, da sua vida e dos seus pecados. Mas Jesus passa por cima de todas essas barreiras, com o objetivo de estabelecer uma conexão com essa mulher. A mulher foi surpreendida e nós também deveríamos ficar. Porque Jesus faz o que nós não esperamos. Jesus nos surpreende. Jesus quer te surpreender. Jesus também vai de encontro a pessoas improváveis, rejeitadas, quebradas, marginalizadas. E eu digo também, porque aqui mesmo nesse texto de João, um pouquinho antes, no capítulo 3, Jesus conversa com Nicodemos, um homem do alto escalão, da socialite ali da religião, um líder religioso, chefe, influente, rico, e esse homem também vai procurar Jesus com a mesma sede que essa mulher tinha. Então ele também alcança os marginalizados. Essa mulher descobre que Jesus encontra pessoas cansadas de fugir, cansadas de fingir. Fugir dos problemas, fugir da realidade, fugir das crises e fingir que está tudo bem. E talvez existam pessoas assim aqui hoje. Talvez você seja uma pessoa que tenta fugir da realidade, dos seus problemas, da sua vida. Por fora está tudo funcionando, mas por dentro está seca. E talvez nem perceba que está sendo desidratada. Por fora está sorrindo, trabalhando, produzindo, ganhando, mas há um silencioso e constante desmoronamento em seu interior. A boa notícia é que Jesus vai ao seu encontro. Jesus supera qualquer barreira, qualquer problema, qualquer crise. Jesus pega a estrada que for preciso para encontrar você, inclusive a do Morro da Caveira, Morro do Calvário, para poder encontrar você. Porque nada impede esse obstinado, esse amor, perfeito amor de Deus para te encontrar. O maior dos seus desafios, a sua maior luta, o seu maior dilema, pode ser difícil e cansativo para você sozinho, mas não para Jesus, não para aquele que te fortalece e caminha contigo. Porque Jesus, e esse é o nosso segundo ponto de observação do texto nessa noite, Jesus é a única fonte que satisfaz. Essa conversa intencional, que começou com uma necessidade real de Jesus. Jesus teve sede. Jesus, essa conversa vai revelar que ele tem algo completamente diferente para oferecer. No versículo 10 ele fala: se ao menos você soubesse que presente Deus tem para você e com quem você está falando, você me pediria e eu lhe daria água viva. A expressão água viva era de uso comum para denotar uma água de fonte corrente, de um manancial, em distinção de uma água tirada de um reservatório parado, de uma cisterna, de uma reserva. Lá em Jeremias capítulo 2, versículo 13, Deus se apresenta como o manancial de águas vivas para o seu povo. Por isso que Jesus não está falando de um conforto emocional aqui, nem de uma autoajuda espiritual. Ele está falando de salvação, de Deus, da presença de Deus, de paz e reconciliação com Deus. Não somente sobre um estado final, a tua salvação eterna, a tua alma onde vai depois que você morrer, mas ele está falando sobre uma vida com ele, algo presente, de uma vida que satisfaz, que começa aqui. Jesus está dizendo para essa pessoa marginalizada, que se sente esquecida, que se sente abandonada, o seguinte: eu tenho algo para você que é tão básico, tão necessário para o espírito quanto a água é para o corpo. Algo sem o qual você vai continuar perdido e insatisfeito. E é por isso que a metáfora água viva
significa ainda mais. E no versículo 13 e 14, mais à frente, Jesus vai dizer: quem bebe dessa água aqui, do poço de Jacó, logo terá sede outra vez, se referindo à solução material, às alternativas desse mundo para suprir e satisfazer a alma humana. E essa é praticamente a descrição da vida humana, sem Deus. Tudo nesse mundo promete satisfação. Tudo nesse mundo promete um conforto, uma segurança, uma satisfação, mas leva você ao descontentamento, à frustração, à insegurança, à inquietação, à ansiedade. Você conquista, mas quer mais, não é o suficiente. Você compra e quer outro. Você alcança e continua vazio. Realiza e ainda está ansioso. Porque quando eu me formar, porque quando eu namorar, quando eu casar, quando eu ter filho, quando meus filhos se formarem, você sempre tem um quando, uma expectativa de realização, e quando esse quando chega, você vê que não é o suficiente, você precisa de mais. Existe uma sede de algo eterno dentro de nós. Mas diz nosso Senhor e Salvador Jesus: quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá vida eterna. Jesus está revelando que aquilo que ele oferece traz profunda satisfação. Satisfação da alma, uma satisfação e alegria incríveis que não dependem de circunstâncias exteriores. Não se baseiam no exterior. Timothy Keller, um falecido e renomado autor bíblico, ele trata esse assunto com maestria no livro Encontros com Jesus. E ele fala sobre o encontro dessa mulher com Jesus. E quando ele diz sobre isso, ele pergunta: o que te faz feliz? O que te faz feliz? O que é capaz de lhe dar uma satisfação real na vida? Provavelmente você responderá pensando em algo que é externo. Ver minha família bem, ver saúde, fazer aquilo, ter aquilo. Alguns de nós têm esperança firmada no amor romântico, no casamento, outros na carreira profissional, na vocação, outros nos filhos, alguns na política, alguns em alguma causa social, alguns no dinheiro ou nos benefícios que ele traz. Mas seja lá o que for que te faz pensar assim: se eu tiver tal coisa, se eu chegar lá, se isso acontecer, aí então eu serei realizado. Aí então eu estarei seguro. Aí eu saberei que eu sou importante. Aí provavelmente você está pensando em algo exterior a você. Mas Jesus diz que não há nada fora capaz de satisfazer a sede existente no seu interior, no fundo do seu interior. Jesus pode lhe dar satisfação, segurança, esperança sem medidas, independentemente do que está acontecendo lá fora. Preste atenção. Existe algo que nos impede de ouvir o que Jesus está falando. E é provável que seja o fato de que a maioria de nós não é capaz de reconhecer a sede da nossa alma, pelo fato de que ela é uma sede espiritual. E você não reconhece essa sede porque você acha que está saciando a sede que você tem. Enquanto você acredita que existe uma probabilidade muito boa de realizar alguns dos seus sonhos, você vai experimentar o seu vazio interior como um impulso para realizar teu sonho. Aquela sede está te fazendo buscar algo para te realizar. Você vai experimentar a ansiedade que você tem como uma esperança. Não, mas vai dar certo, eu creio, eu estou me esforçando. Você vai misturando essa ansiedade, esse vazio com uma fé fora de Jesus e colocando no teu objetivo, tão somente. A maioria de nós diz a si mesmo que permaneceremos insatisfeitos por não sermos capazes de alcançar os nossos objetivos. E nós podemos viver uma vida inteira sem admitir para nós mesmos a profundidade da nossa sede espiritual. Mesmo alcançando objetivos, tendo realizações, prêmios, seja o que for. Acho que eu tirei aqui uma citação. Você vai continuar insatisfeito. Não é esse o discurso de grande parte dos artistas que tiram a própria vida? Tem tudo,
mas são infelizes, não conseguem experimentar paz, viver, não conhecem a paz em vida. E você poderia pensar, eu preferia ter o problema deles do que os meus. Preferia ter o problema desses artistas ricos do que o meu problema. Mas você não percebe que o que eles dizem é que tem o mesmo problema que você. Uma sede, um anseio. Vocês só estão achando que realiza em lugares diferentes. O mesmo problema, achando que vai ser o dinheiro que vai resolver, que vai ser o sexo que vai resolver, que vão ser a carreira, os bens, a família, a fama, o concurso, a saúde. Isso vai resolver o meu problema. Mas não. O ator Jim Carrey foi quem disse: eu queria que todos pudessem ficar ricos e famosos para perceberem que isso não é a resposta. É interessante ouvir isso de alguém que alcançou exatamente aquilo que milhões de pessoas procuram: reconhecimento, aplausos, fama, dinheiro, ser reconhecido, prestigiado, valorizado em qualquer lugar do mundo. E ainda assim reconheceu o vazio nesse suprimento do mundo. Porque o ser humano possui uma sede que não é material. Por mais que você esteja se realizando no material, talvez você esteja confundindo. Uma sede eterna. Lembram daquele ator brasileiro? Flávio Magliaccio, acho que é assim que se pronuncia. Um senhorzinho que foi encontrado numa casa do interior na época da pandemia, tirou a própria vida com uma corda e deixou um bilhete. No bilhete ele dizia: me desculpem, mas não deu mais. A velhice neste país é um caos, como tudo aqui. A humanidade não deu certo. Tenho a impressão que foram 85 anos jogados fora, num país como esse. E com esse tipo de gente que eu acabei encontrando. Cuidem das crianças de hoje. Que triste, que lástima chegar aos 85 anos de vida e ter uma sensação de desperdício de vida. E não, trocar de país não ia resolver o problema dele. Não, ter outro governo não ia resolver a sede dele. Não ia resolver. O problema é que ele encontrou muita gente, como ele disse, mas ele não teve um encontro com Jesus, que sacia essa sede, que ele colocou numa expectativa de um país bem estruturado, rico, ou com as suas ideologias, seja lá quais forem. Há 15 dias atrás eu estava no velório do meu sogro e ali eu li alguns dos e-mails que ele me enviou em 2013. Meu sogro viveu anos com sede espiritual. Ele não buscou nas drogas, não buscou no dinheiro ou na realização familiar, mas ele buscou na espiritualidade. Um homem conectado com o espiritual, trocando de religiões, fazendo viagens, conhecendo o mundo, pesquisas e pesquisas sobre o transcendente, sobre Deus, sobre as religiões. E eu quero compartilhar com vocês em partes um e-mail que ele mandou, que foi inspiração inicial há 15 dias atrás para essa mensagem hoje. O título do e-mail dele é Minha Sede. E ele disse: ah, minha sede, quantos pais viveram o que eu vivo? Ele escrevia e-mails para mim se dirigindo a Tafni e a mim também. Estar aos pés da cruz quando muitas vezes tive a oportunidade e não estive. O Pai tanto me ama que me esperou só por sua graça. Fui tão longe até geograficamente. Conheço o mundo, outras religiões, países, crenças e culturas. Me envolvi e fiz contatos. Mas no fundo, tuas orações ao Pai, minha filha, iriam ser respondidas no momento que Ele decide. Minha filhinha que amo muito e o Pai também, não tenho mais sede. Tu me mostraste o poço que tem água da vida. Uma semana abençoada para ti e para o Lucas. Meu sogro teve sede, mas foi saciado em sua alma por Jesus. E talvez você ainda esteja cego, iludido, assim como essa mulher do poço que até essa altura da conversa aqui segue sem saber quem é aquele homem judeu. Aquela mulher não consegue entender as palavras de Jesus sobre a fonte de água viva.
Assim como Nicodemos também não estava entendendo a conversa sobre nascer de novo. Isso nos mostra que é possível se aproximar de Jesus, conversar com Ele, sem continuar a entender quem Ele é. Continuar confuso. E é por isso que Jesus leva o assunto para o mais íntimo. Ele dá um passo de intimidade na conversa. Nós precisamos passar por quem nós somos, como nós lembramos aqui na Páscoa. Reconhecer os nossos pecados. E então Jesus, Ele expõe a verdade. E por isso, quando ela pede da água, ela ainda está falando da satisfação física. Como que você vai me dar essa água se tu não tem balde aqui? O poço é fundo. Que água é essa que tu está falando? Assim como muitos de nós, levantamos nossas mãos, dizemos sim para Jesus, para que Ele supra as nossas carências e necessidades materiais. Sim, Jesus, enche aqui meus baldes. Enche os meus celeiros. Me dê filhos. Me dê carreira. Jesus, enche o balde da satisfação no dinheiro aqui, por favor, Jesus. Só Tu podes fazer isso. Eu vi. E a gente vai com o balde vazio procurando que Ele encha de material. Jesus é tão gracioso que Ele nos concede muitas vezes a água física. Mas nessa revelação progressiva, nessa conversa aqui do poço que está acontecendo, chega um momento de revelar mais profundo. E por isso Ele muda o assunto. Beleza, vai buscar o teu marido. E a mulher já dá umas respostas mais curtas e secas. Não tem marido. Jesus toca na ferida. Não para humilhar, não para causar dor, mas porque ninguém valoriza a água viva sem antes perceber a própria sede. Não tem marido, disse a mulher. Jesus diz, é verdade. Você não tem marido, pois teve 5 e não é casada com o homem com quem vive agora. O Senhor deve ser profeta, disse a mulher. Ah, Ele é. Ele é profeta. Ele é sacerdote. Ele é rei. Ele é Deus vivo e verdadeiro, encarnado. Deus Filho. E Ele sabe de todas as coisas, meus irmãos. Ele sabe o que você passou. Ele sabe dos seus traumas. Ele sabe dos seus medos, sabe dos seus abandonos. Jesus sabe das tuas crises, das tuas lutas, dos seus pecados, das suas maldades, das suas mentiras, do seu secreto. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que está passando na sua mente aqui hoje. E Ele, somente Ele, pode dar aquilo que você precisa para viver com satisfação nesta vida e no porvir. A raiz da nossa insatisfação não é circunstancial, é espiritual. O nosso maior problema não é a ausência de coisas, é a distância de Deus. E Cristo expõe a nossa condição para nos conduzir ao arrependimento. A menção aqui do marido dessa mulher é o meio de fazer essa mulher perceber a sua sede. O Senhor está se dirigindo à consciência dela. Porque nenhuma pessoa pode ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo até que haja convicção de que você precisa de Jesus Cristo. Que pecou contra Ele. De se arrepender. Provérbios 28:13 diz que quem oculta pecados não prospera. E não é sobre dinheiro, mas sobre vida, sobre satisfação. Você precisa ter a mente renovada pelo Espírito Santo para viver a vontade de Deus. Precisa crer e descansar que Ele é gracioso, amoroso para te perdoar, para te purificar e para te dar uma nova vida com Ele. O mundo te oferece copos, mas Jesus te oferece uma fonte de água viva. Jesus oferece a vida dele. Ele oferece aquilo que Ele é. O que Cristo oferece, Ele é. Ele vem ao seu encontro, como nós vimos. Ele é a única fonte que satisfaz. Ele tem algo completamente diferente. Ele expõe a verdade. E nós temos aqui algo agora mais profundo, porque toda sede revela uma adoração. Sempre buscamos satisfação naquilo que adoramos. Mas Jesus transforma
nos transforma em verdadeiros adoradores. Todo mundo vive em função de alguma coisa. Mas Jesus argumenta que se Ele não for a razão da sua vida, a confiança da sua vida, você vai se desapontar neste mundo. Quando você vive por algo que não é Jesus, você vai encontrar frustração em algum momento. Primeiro, você se torna escravo daquilo. E segundo, você vive com medo de perder. Ou vai perceber que ainda não foi suficiente, como nós falamos anteriormente. O que quer que seja o seu ídolo, aquilo que você está buscando, adorando, vai dizer para você que você tem que ter aquilo. Ou não vai ter vida satisfeita, ou não vai ter amanhã para você. Isso significa que se algo ameaça o seu sonho, você vive ansioso, vive com medo, vive angustiado. Se algo tenta te impedir, você se sente irado, porque aquilo é uma barreira. Você tem que lutar contra aquela barreira, nem que seja na tua unha. Se você falhar, você vai ver muito culpado, se sentindo falho por não ter alcançado o teu sonho. Você não para, pois você pensa que não é o suficiente. Seja o que for, dinheiro, bens, família, beleza, saúde, qual é o limite? O falso Deus vai levar essa adoração errada para o lugar errado e vai te consumir, sempre. A menos que Jesus seja a fonte da sua satisfação, você continuará com sede. Mesmo que esteja tomando nos copos de realização momentânea dessa vida. A mulher samaritana, ao ser confrontada no seu pecado e ver que Jesus não era um homem comum, ela demonstra na sua próxima pergunta o anseio da religião, da adoração. E por isso no versículo 20 ela pergunta: os nossos antepassados adoravam neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar que se deve adorar. Onde devemos adorar? Jesus responde, mostrando que estava chegando o momento em que não haveria necessidade de templo físico para ter acesso a Deus. O problema não é geográfico, mais uma vez, é espiritual. E ela responde, quando o Messias chegar, ele vai explicar todas essas coisas para nós. E finalmente, Jesus chega à revelação máxima daquela conversa, que ainda é hoje, para mim e para você, a revelação máxima que nós precisamos crer. Ele diz, eu sou o Messias. Eu que venho ao teu encontro, eu que te satisfaço plenamente, eu sou o Messias. O alvo final, meus irmãos, não é apenas matar a sede, mas restaurar a verdadeira adoração. Porque qualquer adoração que não é dirigida a Deus é uma vã adoração, é uma falsa adoração ao Deus verdadeiro, por meio de Cristo Jesus. A adoração a Deus, único verdadeiro Criador, e não às criaturas e criações da criatura ou do Criador. Veja bem, aquela mulher, ela chegou ali com várias crises. Uma crise espiritual, porque ela não sabia onde adorar. E muitas pessoas têm essa crise. Não sabem escolher uma igreja boa para pertencer. Não sabem qual religião é a certa. Inventam suas próprias religiões, pegando um pouco de cada cardápio do mundo de religiões, aquilo que lhe agrada mais. Eu gosto dessa aqui, mas essas regras dessa aqui não. Eu gosto dessa aqui, mas esses princípios daqui não. E cria sua própria religião, que é a religião do Éden, a religião do eu, a religião do eu quero governar minha própria vida. Ela tem crise social, ela é rejeitada, não consegue conversar com qualquer pessoa, assim como muitos hoje vivem em crises sociais, relacionamentos inseguros, relacionamentos fingidos, hipócritas. Essa mulher tem crise conjugal, tinha sérios problemas de relacionamento, problemas de sexualidade, assim como muitos de nós têm em diversos níveis de crises. Mas Jesus deu a ela um princípio, uma verdade, uma revelação. Eu sou o Messias. E aquele que beber da minha água não terá sede, e do seu interior fluirão rios de água viva. É interessante como o pastor Paulo Júnior destaca uma perspectiva sobre esse versículo. Ele diz que essa mulher ela carregava uma vasilha vazia, o símbolo da necessidade, da carência. E sabe por que os casamentos dela não funcionavam?
porque ela levava as suas carências para lá. A vida social dela não funcionava porque ela levava a sua carência para ser suprida na vida social. A vida profissional não estava legal porque ela levava a carência para lá. Ela tentava preencher, satisfazer a sua alma com aquelas coisas. E eu creio que ao compreender e crer que ele era o Messias, a água viva já começou a jorrar dentro dela. Porque essa fé é o Espírito Santo que move em nossos corações. E ela chegou ali com o seu cântaro vazio, com sede, buscando algo, mas quando ela ouviu a revelação de Jesus, diz o versículo 28, que ela deixou a vasilha, abandonou seu cântaro onde ela estava, abandonou aquele símbolo da sua insatisfação. Ela chegou no lugar como alguém necessitada, mas ao entender o que Jesus disse, o que Deus tinha dado para ela, e que águas vivas fluiriam dela, ela sai dali como alguém cheia para testemunhar, para suprir outros carentes. É isso que ela vai fazer ao contar para a cidade: venham ver o homem que eu encontrei. E pensa a dificuldade de uma mulher como ela, conhecida da região, dar um tipo de notícia assim. Chegar no meio do povo: conheci um homem, venham ver. Oh, mais um? Não, esse é diferente. E por um mover do Espírito, aqueles homens, aquela cidade vai junto ouvir o que estava acontecendo, porque essa mulher foi impelida pelo Espírito Santo e agiu com obediência. Ela saiu dali para entregar algo. Muitas vezes nós chegamos aos lugares, aos relacionamentos, carregando vasilhas vazias, para tentar nos preencher. Eu preciso de um relacionamento para isso. Eu preciso de uma igreja para aquilo. Eu preciso de um lugar para isso. Eu preciso daquilo. É nós carregando as vasilhas vazias embaixo do braço para cá e para lá. Não percebemos que a fonte fluirá de dentro de nós para que nós possamos nos suprir e possamos transbordar para suprir outros. Muitos já encontraram Cristo, mas vivem ignorando a fonte dentro deles. Vivem espiritualmente secos, buscando no mundo aquilo que já possuem em Cristo, como alguém morrendo de sede sentado ao lado de uma fonte nascente. Compreender, crer e viver isso, meus irmãos e amigos, muda a tua postura, muda a tua perspectiva, te faz olhar para a tua família de maneira diferente, te faz olhar para o teu casamento de maneira diferente, te faz olhar para a tua igreja de maneira diferente, faz olhar para o seu trabalho, para as suas vizinhanças de maneira diferente, para esta cidade, não como alguém que vai de vasilhas vazias suprir as suas necessidades, mas como alguém que tem uma fonte para suprir a necessidade de outros. Você não nasceu aqui, não veio aqui para essa cidade para consumir ela, para prosperar aqui, mas para fazer essa cidade prosperar em Cristo Jesus. Para servir na tua família. Você é o enviado de Deus a essa cidade. É por meio de você, quem crê e confia no Messias, que fluirá um rio de água viva para suprir e satisfazer as almas sedentas dessa cidade. As pessoas vêm para essa cidade para encher as suas vasilhas, mas estão nas fontes erradas. E você não só sabe disso, como você tem a fonte certa. Você é um embaixador aqui, de um rei, um arauto do Senhor, para proclamar essa verdade, derramar água viva por onde passar. Tenha fé. Diz o pastor que a fé não é para você receber o que ainda não tem. É uma fé para sacrificar o que eu já recebi. Assim como Abraão. Fé não é para você receber: eu tenho fé, eu tomo posse já em nome de Jesus, eu vou ter aquilo lá. Não, a fé é para você sacrificar aquilo que você já recebeu. Fé não é para ter o direito de conquistar, é a responsabilidade de oferecer o privilégio que você tem. Abandone essa mentalidade de carência, de vasilha vazia, e creia e viva como um filho de Deus vivo. Do Deus vivo e um filho de Deus vivo, que tem o Espírito de Deus por meio de quem flui a água da vida. Meus irmãos e amigos aqui presentes, onde você está procurando a satisfação que só Jesus pode dar? Para qual
copos deste mundo, você é tentado a olhar, ignorando a fonte de água viva. Aquela mulher junto ao poço encontrou salvação da sua vida porque Jesus, Deus Filho, Criador do céu e da terra, se esvaziou da sua glória, desceu ao mundo como um mortal, vulnerável, sujeito a ficar cansado e sedento. Em outras palavras, essa mulher encontrou a água viva porque Jesus disse: dá-me de beber, tenho sede. E ela só pôde desfrutar dessa água e viver eternamente porque Jesus foi levado para a cruz no lugar dela. Onde mais uma vez ele disse: dá-me de beber, tenho sede. Jesus sentiu sede, para que eu e você não precisássemos mais sentir sede. Tudo começou porque Jesus disse: tenho sede. E tudo está concluído e pode ser satisfeito, porque Jesus na cruz, o homem Deus, disse: tenho sede no seu lugar. Não importa quão seca esteja a tua vida, a tua família, teus filhos, a sua vocação, as suas amizades, o seu coração. A fonte de água viva pode fazer tudo novo de novo. E eu quero convidar você a fechar os olhos. Nós vamos orar e encerrar, porque hoje aqui nós temos pelo menos 2 grupos de pessoas aqui presentes. Aqueles que já beberam da água viva. Aqueles que conhecem e confiam que Jesus é o Messias. Já ouviram ele se revelar a você e depositou a confiança nele. Mas talvez você tenha ignorado esta fonte. Perdeu a alegria, perdeu a intimidade, perdeu a fé, perdeu a ousadia. Você está se acostumando com a secura interior, com a superficialidade espiritual, você está se desidratando. Jesus te diz hoje: pare, volte, olhe para mim, eu sou a fonte. Eu te dou a minha graça e meios para essa fonte jorrar. Você foi chamado para estar satisfeito e ser um canal de vida aos sedentos desse mundo. Pare de pensar que Jesus veio a esse mundo para ficar enchendo copos de satisfação momentânea. Ele é a fonte de satisfação da vida, de propósito, de identidade, de segurança. Volte para a palavra, volte para a comunhão, volte à adoração sincera. O mundo inteiro está correndo atrás de água, dizendo: tenho sede, mas só Cristo é a fonte. Isso me leva a falar do segundo grupo, que provavelmente tem gente aqui hoje, que é o grupo daqueles que não tiveram um encontro com Jesus. Você tem buscado satisfação em muitas coisas, e talvez está encontrando um pouco de satisfação nos copos desse mundo. Mas logo ele se esvazia e você vê que não é o suficiente. Porque a tua família não salva, filhos passam rápido, prazer dura pouco. Não há nada nem ninguém que consegue saciar a tua sede eterna. Ouça hoje, não endureça teu coração. Jesus está dizendo: eu sou o Messias, o Cristo, o Deus vivo, o Salvador, a fonte de satisfação que a tua alma precisa. Renda-se a Ele, largue a sua vasilha e deixe a água viva fluir em você. Jesus está vindo ao seu encontro hoje te oferecendo a água da vida eterna, a vida dele. Renda-se a Ele. Na cruz, Jesus suportou a sede do abandono e do juízo de Deus, para que todo aquele que nele crê receba a fonte de vida eterna. Amém.